Olá, tudo bem? Bora lá, gente? Bora continuar nosso estudo? Hoje nós estamos entrando no capítulo 2 desta série chamada Servente. E nós vamos começar essa série hoje com um provérbio chinês. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Isto é um provérbio chinês. O que você tem aprendido com essa série intitulada Servente? No último vídeo nós falamos sobre poder e autoridade e talvez você não tenha entendido muito bem, porque você não ouve muito bem. Como assim? Ou talvez porque você não assistiu mesmo. Aí você vai ter a oportunidade de voltar aí, assistir primeiro o prólogo, depois o capítulo 1 e agora o capítulo 2, ok? Como assim, Lorena? Por que você está dizendo isso? Porque normalmente as pessoas não escutam as outras. Vai me dizer se você não é daquelas pessoas que quando está escutando alguém, acaba por interromper a pessoa porque você tá doido para falar. Gente, eu mesma sou assim. Quantas vezes eu faço isso com meu esposo? Ele tá me contando alguma coisa, ele é lento para falar. Aí quando eu vejo, eu já interrompi ele. Eu falo assim, amor, você quis dizer isso. E ele olha pra mim com aquela cara assim. E eu não me tocava o tanto que isso estava errado, tanto que isso era inadequado. Agora, recentemente, eu comecei a perceber, gente, isso é desrespeitoso. Quando você interrompe as pessoas assim no meio de uma frase, você envia algumas mensagens. Que mensagens são essas? Número 1. Se você interrompeu, é porque você não estava prestando muita atenção ao que a pessoa dizia. A sua cabeça estava ocupada apenas com a resposta. Número 2. Se você se recusa a ouvir, é porque você não está valorizando a opinião do outro. E número 3. Se você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que ouvir. Você acredita que o que você sabe é muito mais importante do que ouvir. Então, esse tipo de postura de não ouvir as pessoas, de interromper as pessoas, transmitem mensagens que são desrespeitosas. E você aí é um líder. E como líder, você não pode enviar esse tipo de mensagem. Fica a dica? Seu sentimento de respeito, se você de fato tem respeito por uma pessoa, não é falando que a respeita, é tendo ação de quem de fato respeita, ok? Então nós temos uma tarefa em relação a isso aqui. Não, Lorena, sério? Sim, nós vamos ter uma tarefa. O que você vai fazer? Você vai chamar alguém do seu grupo de convivência para conversar e vai pedir para essa outra pessoa contar sobre a vida dela. Me fala sobre você, fulano. Me fala sobre seus sonhos. E se coloque no movimento de ouvir atentamente. Não dê um pio, não dê uma palavra sequer até que o outro termine. Mas tenha uma atitude de quem está ouvindo, de quem está gostando. Mas fique, de boca fechada. Quando a pessoa terminar, o que você vai fazer? Você vai agradecer por essa pessoa ter compartilhado a sua história com você. Você vai dizer que adora ouvir, treinando o seu cérebro. Você vai dizer que adora ouvir, que respeita a jornada de vida da outra pessoa, os sonhos da outra pessoa, o exemplo da outra pessoa. Aí depois disso, porque existem códigos tremendos, existem códigos valiosos na vida do outro, nos sonhos do outro, no inconsciente do outro, tem uma riqueza indescritível e nós estamos apenas começando a compreender isso. Aí só depois é que você vai virar para a pessoa e perguntar: como que eu lhe posso ser útil? Como que eu posso ser útil? Em razão disso tudo que você me disse. Eu faço muito isso quando as pessoas do grupo vêm conversar comigo, um grupo que nós temos chamado Metanoia, sabe? As pessoas vêm conversar comigo, eu deixo elas falarem tudo que elas têm para falar, para depois eu falar.
Então, assim, a pessoa às vezes está querendo ajuda, às vezes a pessoa só quer ser escutada mesmo. Você pergunta em que você pode ser útil e às vezes a pessoa não vai ter nem o que falar. Outras vezes a pessoa vai falar o quê? Que ela tem tudo. Ai, Lorena, eu tenho tudo que eu poderia desejar. Inclusive eu tenho problemas, sabe? O que é normal, gente. E essa pessoa deveria estar feliz, mas ela não está por quê? Porque a alegria dela, ela acha que vai encontrar nas coisas, ela acha que vai encontrar nas pessoas, e não é por aí. A gente já viu isso no estudo de Eclesiastes, né? Se você ainda não viu o nosso estudo de Eclesiastes, ele também tá aqui no YouTube, completo, na íntegra. Gente, os maiores prazeres da vida, eles são totalmente gratuitos. É isso mesmo. Para analisar. Ah, Lorena, não é bem assim. É, gente, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, o nascer do sol, o pôr do sol, as noites, a lua, as estrelas brilhantes, as criancinhas, os dons que Deus nos deu de termos tato, de termos gosto, olfato, audição, visão, a boa saúde. Gente, tudo isso é maravilhoso e é natural. As flores, os lagos, as nuvens, o sexo, a capacidade de fazer escolhas sobre a sua própria vida, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Tudo isso é gratuito. Então, qual é? Por que você não está feliz ainda? Por que você não entendeu ainda sobre a felicidade? Tá, Lorena, mas e aí? A gente vai continuar falando sobre isso aqui, assim, parecendo contos de fada? Não, gente, não é isso. Eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a analisar aí o que está na sua mente, os seus velhos paradigmas. Como assim, Lorena? Velhos paradigmas? Ah, o que é paradigma? Gente, paradigma, na verdade, é um nome que deram para uma coisa que você já sabe o que é, mas aí fica parecendo que é interessante, né? Algumas pessoas falam paradigma, outros falam crenças limitantes ou crenças edificantes, outros falam mindset, outros falam padrões psicológicos, outros falam modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Pouco importa o nome em si, desde que você entenda o conceito. Esses paradigmas, eles podem ser valiosos e até salvar nossas vidas, se forem usados adequadamente. Mas eles também podem ser perigosos se os tornarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança, que é o que normalmente acontece, né, quando a gente estaciona na vida. Você pode se agarrar a paradigmas ultrapassados, pode te deixar paralisado enquanto o mundo passa por você. Inclusive isso no mundo jurídico existe, porque as leis, gente, elas não são engessadas, elas vão sofrer aí modificações de acordo com o que a sociedade modifica, porque senão as leis ficariam ultrapassadas. Então o ordenamento jurídico, ele também é atualizado, e isso também, os paradigmas também. Então olha só um exemplo de paradigma perigoso. Pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo ela poderia ter. Que visão ela teria? Que paradigma ela teria? Ela desenvolveria a ideia, o paradigma de que homens adultos não devem ser confiáveis. Ela se afastaria do pai, ela teria grandes dificuldades com homens depois no mundo adulto, como se nenhum homem fosse confiável. Então isso é um paradigma. E é um paradigma adequado? Não, não é. Porque não é essa questão de que todos os homens não são confiáveis. O paradigma correto seria que alguns homens não são confiáveis, embora a regra seja quase que predominante. Com raras exceções, eu acredito que eu estou com a exceção. Então, gente, nós temos que nos desafiar continuamente a analisar os nossos paradigmas, se nós estamos com crenças limitantes, se nós estamos com pensamentos limitantes, porque muitas das vezes nós não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. É o seu olhar impregnado no mundo que faz você ter essa visão de mundo muito pessimista ou às vezes até otimista demais. O mundo ele parece muito diferente dependendo da nossa
perspectiva. Temos exemplos de velhos paradigmas para ficar mais claro e evidente. As mulheres não podiam votar. Isso é um velho paradigma, porque hoje nós já podemos, como se isso fosse um grande, né? Nossa, totalmente bom, totalmente. Por exemplo, cabelos longos e brincos eram somente para mulheres, tinha-se essa visão. Hoje, né, é para todo mundo. Hoje até tem cachorrinho usando brinco, né, gente? É interessante. Então, assim, isso é o quê? Houve uma mudança desse paradigma, houve uma atualização. O que era um paradigma velho, hoje existe um novo. Novo, claríssimo, né? Novas ideias e maneiras de fazer as coisas, normalmente essas novas ideias, elas são encaradas, elas são desafiadas, quando tudo começa a mudar, como coisas do diabo. Coisas do comunismo. Ideias inovadoras, elas costumam vir com esse desafio até na aceitação. E a gente precisa sim desafiar os velhos caminhos. E isso requer muito esforço. Mas para acompanhar, para a gente não nos acomodar, na verdade, a esses paradigmas ultrapassados. Você não pode ficar paralisado, senão você acaba sendo cada vez mais limitado, sabe? Você tem que buscar sempre desafiar essas crenças, esses paradigmas. Mas por quê? Porque as pessoas têm tanta dificuldade em mudar. Porque a mudança, ela nos desinstala. O seu cérebro não quer gastar energia mudando, ele quer ficar na zona de conforto. E a mudança, ela te força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Por isso, muitos se contentam em ficar onde estão mesmo, em permanecer no caixão, não é verdade? O progresso contínuo, ele é fundamental, porque nada permanece igual na vida. A natureza nos mostra isso claramente, que ou você está vivo, crescendo, ou você está morto, definhando, declinando. Nós podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas inadequados para um mundo em constante evolução. Analise isso aí. Quais seriam os paradigmas predominantes hoje na administração de uma organização? Como assim, Lorena? Olha, toda a vida a sociedade ela teve uma organização. Hoje nós vivemos numa organização governamental. E qual é o estilo? Muitas das vezes, e inclusive é o nosso estilo, é um estilo piramidal de administração. E esse estilo é tão popular até nas vendas, em tudo, né? Que seria o quê? Aqui no topo eu tenho o presidente, logo abaixo eu tenho o vice-presidente, depois eu tenho gerentes, depois eu tenho supervisores, depois eu tenho empregados, depois eu tenho clientes. Os clientes, na verdade, eles não entram nem aqui, eles estão aqui, ó. Ué, por quê? Como assim? Este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Bom, vamos ver. O estilo de poder aqui é de cima para baixo, de obedecer às ordens de cima sem questionar, como se fosse o melhor para conseguir o que se quer. Será que é isso mesmo? Isso é implantado em negócios, em igrejas, em grupos. Vários segmentos usam esse modelo, que de fato foi muito edificante, até mesmo para ganhar guerras. Porque aí você tinha ali o general, o soldado raso, quem é o comandante, e tarará, né? Isso foi interessante para se ganhar guerra. Mas este modelo, ele ainda nos serve hoje? Ele ainda é o melhor caminho? Se eu tivesse, por exemplo, uma empresa, e eu fosse perguntar para os seus empregados quem eles estão tentando agradar, qual que seria a resposta deles? Da grande maioria. Infelizmente, a resposta deles seria que eles estão preocupados em agradar o patrão. E o ideal seria que eles estivessem preocupados em agradar o cliente. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quem se preocupa em manter o cliente feliz? Ninguém.
Agora, se nós invertêssemos essa pirâmide, né? Agora nós teríamos uma pirâmide aqui. Se nós colocássemos o cliente no topo, o cliente está aqui no topo agora. O foco principal seria o quê? Servir o cliente. Porque o papel do líder, gente, não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. O papel do líder é servir. Então ele começa aqui servindo e camada por camada vai servindo e tendo uma consciência de servir a principal pessoa, que é o cliente. Você passa a analisar aqui que a principal pessoa é o cliente. Um líder, ele é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras que possam servir ao cliente. Para liderar, você deve servir. E o que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade e de servir as pessoas? O que você acha disso? Os líderes, eles deveriam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servir. Satisfazer as vontades e satisfazer as necessidades? Como assim? Como mãe, por exemplo, se eu permitir que meus filhos fizessem tudo o que eles quisessem, ia virar uma anarquia. Porque um ambiente, ele tem que ter limites, ele tem que ter padrão estabelecido, ele tem que ter pessoas que sejam responsáveis. O líder, ele nunca deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas, elas têm necessidade de receber estímulos para se tornarem o melhor que puderem ser. O líder, ele deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. E como você diferencia necessidades de vontades? A vontade, ela é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. A necessidade, ela já é legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Lorena, mas isso não é muito complicado? Vamos com calma. Receber tratamento respeitoso, necessidades diferentes, tratamentos diferentes para lidar com pessoas diferentes. Que coisa difícil, não? Pessoas, gente, pessoas diferentes, de fato elas têm necessidades diferentes. Isso é uma isonomia. Você trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E o líder, ele precisa sim ter essa flexibilidade e saber quais são as legítimas necessidades das pessoas. Você aí, como líder, você sabe quais são as necessidades das pessoas que estão no seu grupo? As legítimas necessidades? Eu desafio você, mais uma tarefa, a fazer uma lista destas necessidades. Ah, Lorena, eu não sei. Então, quais são as suas? Quais são as suas necessidades? O que te faria feliz? Lembrando que existem necessidades físicas e existem necessidades psicológicas.